Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar a trilha de hoje, intervenção de terceiros, denunciação da lide. O que é essa denunciação da lide? É uma modalidade de intervenção de terceiros forçada, manejada pelo autor ou pelo réu, que visa antecipar uma ação regressiva dentro do mesmo processo. Isso mesmo, a denunciação da lide pode ser manejada pelo autor ou pelo réu. Ela é uma verdadeira ação regressiva antecipada. Ela é eventual, porque ela só é julgada se o denunciante for condenado na ação principal. A denunciação da lide é facultativa. Anote isso aí, não esqueça disso. Além disso, são duas hipóteses estabelecidas pelo Código. Quem pode ofertar a denunciação da lide? O autor ou réu, quando ele for o evicto, isso mesmo, para exercer os direitos que da evicção lhe resultam, e ele vai ofertar a denunciação da lide em face do alienante imediato. Por isso não se admite denunciação da lide por salto. Eu não posso saltar o alienante imediato, mas admite-se uma única denunciação da lide sucessiva, ou seja, o alienante imediato pode ofertar mais uma denunciação da lide. Também pode ofertar a denunciação da lide em face, o autor ou réu, em face daquele que por lei ou contrato tiver a obrigação de eventualmente reparar o dano ou prejuízo daquele que for condenado na ação principal. O exemplo clássico aqui é a seguradora. A seguradora tem por um contrato a obrigação de ressarcir os danos do segurado. Cuidado, pessoal, na denunciação da lide, de uma forma geral, forma um litisconsórcio entre o denunciante e o denunciado. É muito importante que você tenha em mente que caso o denunciante saia vitorioso na demanda principal, a denunciação da lide perde o objeto. Por isso, nesse caso, o denunciante vai ser condenado a pagar honorários ao advogado do denunciado. No mais, pessoal, vejam, muita atenção. Havia uma discussão no Código de 73 a respeito da possibilidade do juiz condenar diretamente o denunciado. Isso mesmo, o juiz condenar tanto o denunciante como a seguradora, por exemplo. Ainda persiste essa hipótese na nossa jurisprudência. Só que o Código, ele é claro em dizer que o autor da demanda pode promover o cumprimento de sentença diretamente contra o denunciante e o denunciado. Ele não precisa primeiro cumprir contra o denunciante para só depois cumprir contra o denunciado. Essas são as regras gerais da denunciação da lide. Na nossa aula nós temos isso exaurindo o tema. Vamos trabalhar agora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ. Vejam só, a desconsideração da personalidade jurídica é exatamente aquele instituto que visa retirar o véu de proteção da pessoa jurídica. Sempre que houver abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, está previsto lá no artigo 50 do Código Civil. Essa, por sinal, é a denominada teoria maior da desconsideração. O Código de Defesa do Consumidor trabalha o que denominam teoria menor, porque a simples ou simples obstáculo ao ressarcimento do consumidor já implica na possível desconsideração. Lembrem-se, esse IDPJ, esse incidente, ele é utilizado tanto na desconsideração tradicional, na qual eu desconsidero para alcançar bens do sócio, quanto na desconsideração inversa, que é aquela que eu desconsidero para alcançar bens da sociedade em virtude de obrigações do sócio, como por exemplo nas ações de alimentos, em que o pai tenta blindar o seu patrimônio na pessoa jurídica. Também é utilizado na desconsideração indireta, naquela que eu tenho por finalidade alcançar as empresas controladoras da controlada. Também se aplica na desconsideração expansiva, aquela que busca alcançar sócios ocultos, laranja. E mais, como eu digo no meu curso completo de processo civil, não se esqueçam, hoje já se fala em desconsideração positiva, quando o patrimônio, bem, está no nome da PJ, mas quem exerce a moradia nesse bem é o sócio e sua família. Para proteger o direito à moradia, se preserva esse patrimônio, mas o sócio objetivamente tem que, ao preservar o patrimônio, quitar as dívidas da pessoa jurídica. Pois bem, vamos às regras importantes. Legitimidade, MP ou partes. O juiz não pode de ofício, isso é muito importante. Instaurado o incidente, suspende-se o processo, salvo
se a desconsideração for requerida na própria petição inicial. Em regra, formado o incidente, comunica-se o distribuidor e o processo suspenso, embora o incidente tramite. Nesse incidente tem ampla cognição, pode-se produzir qualquer modalidade de prova pertinente. Show de bola! Além disso, da decisão interlocutória que julga o incidente, cabe agravo de instrumento. Se o incidente for julgado no tribunal, cabe agravo interno da decisão do relator, da decisão monocrática. Pois bem, além disso, pessoal, cuidado, esse IDPJ, como eu disse a vocês, ele é um incidente que admite em todas as fases do processo. Admite-se no processo de conhecimento, admite-se no processo de execução, admite-se no juizado especial cível, admite-se em recursos extraordinários. Vejam, há aqui uma incompatibilidade lógica, porque lá não se discute fatos e para a questão ser instaurada lá é inviável, pois viola a ideia de pré-questionamento de causas decididas. E por fim, para a gente encerrar o IDPJ, não se esqueçam da seguinte regrinha: se o IDPJ for decidido na sentença, porque ele foi requerido na inicial, aí não cabe agravo de instrumento, cabe apelação. Sensacional. Por fim, o famoso amicus curiae. Eu sempre digo a vocês, falou em amicus curiae, lembrem-se, Peter Harbeli, aquela sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Essa entidade com representatividade adequada, e esse é o requisito subjetivo, vai participar do processo para ser um verdadeiro auxiliar da corte, para ajudar na construção da decisão. Feita essa introdução, vamos às regras? Vejam só, ponto de partida. O amicus curiae, ele tem que preencher alguns requisitos objetivos e subjetivos para ingresso no processo. Objetivo: primeiro, relevância da matéria, especificidade do tema e repercussão social. Qualquer desses elementos, conceitos abertos, preenchidos, já está ok o requisito objetivo. E o requisito subjetivo: representatividade adequada, que vai além de simples pertinência temática. A representatividade adequada é a pertinência temática, ou seja, a relação do objeto institucional com aquilo que está sendo discutido em juízo e efetivamente uma representatividade perante a sociedade que ele vai representar. No mais, pessoal, quem aqui define os poderes do amicus curiae é o juiz, perfeito? E da decisão que indefere ou defere o ingresso, não cabe recurso. Foi isso que prevaleceu no STF e no STJ. No mais, o amicus curiae, ele pode embargar de declaração da decisão judicial ou interpor recurso especial extraordinário da decisão que julga o IRDR. Alguns doutrinadores ampliam para o IAC, mas cuidado, porque o STF decidiu que não cabe. O amicus curiae não pode embargar de declaração da decisão que julga o recurso extraordinário com repercussão geral. Cuidado com isso, porque ele pode embargar de declaração daquela decisão do juiz lá, que decidiu, ou melhor, do tribunal que decidiu o IRDR. Afinal, ele pode interpor recurso especial extraordinário do IRDR. Agora, da decisão do recurso extraordinário com repercussão geral, não cabe embargos de declaração. E para a gente encerrar o amicus curiae, lembrem-se sempre, o amicus curiae, embora seja a modalidade de intervenção de terceiros, aqui não se exige o interesse jurídico, basta o interesse institucional. Show, revisão completa, matamos essa trilha. Até mais, fiquem com Deus.